Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa formação teológica. Esta aula é a aula de número 119 e tem como título A Importância da Oração em Família. Olha, neste módulo 10, essa é uma das aulas mais importantes sobre o tema família, no plano de Deus. Falar sobre oração. Tem grande relevância, grande relevância. Vamos falar um pouquinho sobre a oração em família? Oração em família. Você tem orado em família? Já fica aí a pergunta inicial. Tem orado em família? Tem separado momentos de oração em família? Uma coisa é orar no secreto, individualmente. Outra é em família, ouvindo a voz dos membros da sua família, da esposa, dos filhos. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa importância? E eu quero começar com a oração como pilar do lar cristão. Você precisa ter esse entendimento. O lar cristão, ele tem que ter um pilar chamado oração. Oração. O lar cristão deve ser marcado por algo mais do que regras, mais do que rotinas e responsabilidade. Ele precisa ser marcado, vou até dizer aqui com outra palavra, ele precisa ser sustentado por oração. Sim, um lar ele é sustentado por oração. A oração em família é uma forma viva de expressar dependência, amor e unidade diante do nosso Senhor e Salvador. Além de fortalecer laços familiares e promover harmonia, um ambiente de segurança e confiança. Você sabia disso? Um lar que ora, que intercede, que está fundamentado na palavra de Deus, cria um ambiente de segurança. E isso habilita o seu filho, a sua filha, a abrir com vocês situações que eles estão vivendo, crises que eles estão passando. E aí você, meu irmão, você, minha irmã, que é pai, que é mãe, para poder dar uma direção. Você que é líder até de jovem, está fazendo essa formação. Muitos jovens vão chegar para vocês com algumas indagações. E você precisa estar preparado para ensinar isso. Principalmente você que é pai e mãe. Olha o que diz Mateus 18, no verso 19 e 20. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, verso 9 e 20, de acordo com a NVI. Quando uma família se reúne para orar, ela está convidando Jesus para habitar no centro do lar. E é por meio da oração que os membros da casa se conectam, não só entre si, mas diretamente com o Pai. Através da oração, o filho fala com o Pai. A oração é, para a vida espiritual, o mesmo que a respiração é para a vida física. Ó, faz assim, ó. Respirou aí? Sentiu o ar entrando aí pelas suas narinas, chegando aos seus pulmões? O ar para nós, o ar para o nosso pulmão, ele é tão importante quanto a oração para a nossa vida espiritual, principalmente familiar. Deve ser uma parte natural na vida de um lar cristão. Tem que ser algo natural, viu, meu irmão? Algo natural. Nada forçado. Algo natural. Pode começar até com tempo curto. Pode começar com 5 minutos de oração. Depois você vai ver que naturalmente aumenta para 10, para 15. Vai chegar um momento que você vai perceber, meia hora já se passar, estamos orando. Depois você vai perceber, passou uma hora e vocês nem perceberam, porque foi natural, gostoso, prazeroso. Prazeroso. A oração atrai os céus. Mateus 21, verso 22 diz assim: E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Creia nessa verdade. Ensine sobre isso no seu lar. Observe o que está dito em Atos 10, no verso 4. O anjo chama Cornélio. Cornélio, este
fitando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Você vai ver na narrativa que Cornélio orava e orava em família. Olha Romanos 12, verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, verso 16. Esse é um verso para ser praticado em casa, em família, orando um pelos outros. A esposa pode orar pelo marido, o marido pela esposa, ambos pelos filhos. Os filhos também podem orar pelos pais. A família pode e deve orar em conjunto. Também o pai ou a mãe pode dirigir uma oração. Cada membro da família pode fazer uma oração, uma frase sequer de oração. Ela pode ser até silenciosa, mas ela precisa ser feita. Feita. E é interessante, né, as gerações em família, como elas oram, né, dão esse testemunho de oração. Salmo 145, verso 4 vai dizer: Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. A palavra de Deus deve ser dita nos lares, e isso vai fazer com que os seus filhos façam a mesma coisa, até os filhos dos seus filhos, passando de geração em geração. Os avós têm um papel importante na edificação da família. Os pais, os avós cristãos principalmente, aconselhando, compartilhando sabedoria e instruindo a família conforme a palavra. É uma grande bênção ver os filhos e netos servindo ao Senhor. A cada geração, Deus se faz presente e nos surpreende. E aí eu quero chamar a sua atenção para você viver cada momento, né, em família, com as gerações que Deus tem lhe proporcionado. Deixa eu trazer exemplos bíblicos de oração em família. A casa do centurião romano, o Cornélio, que eu acabei de citar há pouco. A Bíblia registra a história de famílias que buscavam a Deus juntas. Um exemplo é Cornélio, um centurião romano que não apenas orava, mas conduzia sua casa a viver com reverência, e fé. Atos 10, do verso 1 e verso 2. Olha que interessante. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Essa devoção do Cornélio atraiu a atenção do céu. Sua casa se tornou o primeiro lar gentílico a receber o evangelho com poder. Esse exemplo nos lembra que a oração de uma família pode abrir portas sobrenaturais para a salvação, para obter direção e, inclusive, obter milagres. Aliás, aproveitando, a nossa casa aqui em Uberlândia, né, a Igreja Batista de Uberlândia, nós vivemos e nós temos declarado que este ano, o ano de 2025, é o ano de milagres. E você pode viver milagres na sua casa aí, orando em família. Orando em família. Quer um outro exemplo, além de Cornélio? Noé. Noé e sua família, eles oravam ao Senhor, eles eram devotos do Senhor. Você vai ver lá em Gênesis 8, no verso 20. Diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. É o que o verso 20 vai dizer. E isso faz referência quando eles saíram da arca. Noé, ao sair da arca, edificou um altar ao Senhor. Esse ato certamente envolvia sua família. Estava lá ele, a esposa, os seus filhos e as suas noras. Então,
o que a gente pode compreender é que a família estava nesse contexto de adoração, agradecendo a preservação da vida. Tá bom, vou te dar mais um exemplo. Elcana e Ana, com a sua adoração ao Senhor, em 1 Samuel 1, verso 19, e depois do verso 21 ao 28. Você vai ver na história, na narrativa de Ana e Elcana, que revela uma família que subia ao templo regularmente e que envolvia os filhos em seus votos e suas orações. Ana ora com intensidade e o consagra Samuel, seu filho, ao Senhor. E ela ainda cumpre a promessa com reverência. Quer mais um? Olha que interessante. Vou citar mais um. Eu vou te abastecer com referências bíblicas sobre oração em família. O exemplo de Josué. Josué declara, no capítulo 24, no verso 15, o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não há menção direta a um momento de oração em família, mas a declaração de Josué é um ato público de consagração familiar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele revela aí uma vida de devoção ativa, constante em sua casa. Você pode dizer isso aí, meu irmão, na sua casa? Ou onde você está me assistindo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Pode dizer isso igual o Josué declarou? Podemos falar diferente agora? Vamos falar diferente? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Você pode declarar essa verdade? Amém. Parabéns. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu quero trazer mais um exemplo. Olha, essa aula está recheada de exemplo bíblico. Vamos falar sobre Jó? Jó intercedendo continuamente por seus filhos. Jó, no capítulo 1, você já vê isso lá no verso 5. Jó é descrito como alguém que oferecia sacrifício por seus filhos após os banquetes, como uma prática regular. Isso demonstra uma vida de oração intercessora e vigilância espiritual em favor da família. Jó mandava santificá-los e oferecia holocausto para cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado. Jó, capítulo 1, verso 5. Olha que interessante. Quantos exemplos nós podemos perceber, conhecer dentro da Bíblia de oração em família, de intercessão. Eu e você, nós precisamos criar um hábito de oração em família. Isso é algo que tem que partir de nós. Estabelecer uma rotina de oração, e isso pode parecer desafiador, porque nós temos uma rotina muito intensa no dia a dia. Mas entenda, pequenos passos constroem grandes hábitos. E aí eu vou trazer aqui para você algumas dicas que podem te orientar nesta na criação desse hábito. Deixa eu trazer alguns pontos aqui. Primeiro dele, escolha um momento fixo, ainda que breve. Pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser antes das refeições, mas estabeleça um momento fixo para que todos os membros da sua casa identifiquem esse momento e parem tudo para orar. Comece com orações simples e de forma bem espontânea. Isso é uma prática que vai fortalecer o seu hábito. Envolva todos, inclusive as crianças, e respeitem a linguagem e a idade de cada uma delas. Use um caderno de oração da família, anotem motivos de orações, coloque até a data, tal data. Tipo assim, fazer uma prova para o Enem, vai apresentar um trabalho numa faculdade, vai apresentar um serviço novo para um cliente, um motivo de saúde, não importa o pedido, escreva, tem um caderno de oração da família. Mas não transforme o momento de oração em uma obrigação. Faça dela um encontro de graça, um encontro de amor, de leveza, de prazer, de comunhão. Agora, deixa eu trazer aqui algo importante sobre a regularidade da oração. O tempo não é tão importante, mas a regularidade é importante e necessária. Há famílias que gostam de ter as suas devoções familiares no período da manhã, ok?
antes que os membros saiam para as atividades e os deveres do dia. É até recomendável que isso seja assim. Mas outras famílias preferem que isso tenha à noite ou depois do jantar, por exemplo. O importante é achar um espaço, achar um tempo apropriado para toda a família e persistir nesse costume de forma fiel, dia após dia. Isso vai criar uma regularidade, uma regularidade. E aí comece com 10 minutos que seja. E aí vai aumentando. E dentro desse momento de oração, interceda pelos membros. É um outro ponto que eu quero trazer aqui. Interceda pelos membros da família. Orar uns pelos outros é uma das formas mais profundas de cuidado e comunhão cristã. Isso vale especialmente para dentro do lar, onde conhecemos dores, conhecemos lutas e sonhos de quem caminha conosco dia a dia. Então você tem a oportunidade de orar pelos seus filhos, orar pela sua esposa, orar pelo seu marido, orar pelos seus familiares. Como Tiago nos ensina, no capítulo 5, no verso 16. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orar por um filho ansioso, por exemplo, por um cônjuge cansado, por um parente em crise. Tudo isso é um ministério que transforma corações e constrói confiança. Talvez o seu filho esteja ansioso porque no dia seguinte ele fará uma prova na escola. Ore por ele, para que Deus tranquilize o seu coração e para tudo aquilo que foi estudado por ele, aprendido na escola com os professores, com os colegas, e estudado de forma autônoma por cada um deles, possa vir à memória no momento da prova. Então ore para que venha tranquilidade no seu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos finalizar essa aula? Mas eu quero finalizar com o último tópico, falando sobre o impacto espiritual da oração no lar. O impacto espiritual da oração no lar. O hábito da oração produzirá um alicerce sólido na família, baseado na fé e intimidade com Deus. Nosso lar prevalecerá diante das adversidades e dificuldades que poderemos enfrentar. O hábito da oração abre um caminho seguro para que os nossos filhos saibam onde procurar refúgio nos momentos difíceis. Já falamos isso aqui. Esse hábito também nos ensina a importância da oração diante das tomadas das decisões, buscando sabedoria e discernimento para glorificarmos a Deus em toda situação. Isso vai evitar que você tome decisões nas emoções. Se você tiver esse entendimento, opa, preciso tomar uma decisão, preciso tomar uma escolha, você vai parar tudo. Peraí, deixa eu orar. Se a sua família estiver perto, assim, precisamos orar sobre essa questão. Quem sabe ali, naquele momento, Deus vai trazer uma resposta, uma direção sobre a decisão que você tem que tomar. Amém? Famílias que oram juntas são fortalecidas por dentro. A oração diária diminui tensões e conflitos porque convida o Espírito Santo a agir. Olha que maravilhoso! Olha que maravilhoso! A oração diária gera perdão mais rápido, pois expõe o coração diante de Deus. Isso tudo é fruto de famílias que oram juntas. A oração diária aumenta a sensibilidade espiritual, mesmo entre os mais novos da família. A oração diária torna o lar um ambiente de paz, esperança e gratidão. Quer um exemplo prático para isso? Quantos testemunhos existem de filhos desviados que voltaram por causa das orações de suas mães, ou de casamentos restaurados por orações simples feitas diariamente juntos? Juntos. Esse livro aqui, ó, que eu tenho citado muito, ó, Quando as Mães Oram, a autora diz, abre aspas, a oração de uma mãe pode abrir portas que ninguém mais pode abrir, porque ela se coloca entre o céu e a vida dos filhos, clamando pela vontade de Deus. Olha que interessante.
Importante, né? Então, desenvolva essa cultura de dependência de Deus, essa cultura de oração em família. Ela precisa se tornar um estilo de vida no seu lar, na sua casa. E os membros da sua família precisam reconhecer que eles não são autossuficientes, mas eles são dependentes de Deus para todas as coisas. Amém? Glória a Deus! Finalizamos mais uma aula dessa formação teológica. E aí eu quero relembrar essa aula, né, dentro de uns tópicos, resumindo tudo aquilo que a gente viu hoje. A oração é um pilar que sustenta o lar cristão. Ela conecta a família com Deus. Famílias como a de Cornélio, por exemplo, nos inspiram a viver uma espiritualidade ativa e coletiva. Criar um hábito de oração familiar requer simples atitudes diárias, cheias de fé. Orar um pelos outros gera cura, fortalece vínculos e atrai o agir de Deus. A oração contínua desenvolve no lar uma cultura de dependência, humildade e paz. Se você sentir necessidade, volte e assista esta aula do início, para que você compreenda o que foi ensinado, que assim você esteja preparado para ajudar as pessoas, preparado para aplicar principalmente no seu lar e na sua casa. Amém? Então, amanhã nós voltaremos para mais uma aula, a aula de número 120. Quer saber o que nós vamos tratar amanhã? Amanhã nós falaremos sobre servindo em família na igreja local. É uma aula fantástica e você não pode perder. Então, até amanhã, em mais uma aula dessa formação teológica. Fica com Deus e até mais.